falam que as escrituras é tudo ilusória, não é real, não é? Mas foi encontrado aí uma antiga placa de pedra que data do sexto século antes da Era Comum. Essa descoberta já há um século, tá bom? Oferece evidência conclusiva de que a Torre de Babel era real. A placa de argila também fornece a primeira imagem da Torre de Babel real. Descreve o processo de construção que o homem fez por detrás desse processo. O mais famoso rei da Mesopotâmia, que você conhece como Nabucodonosor, e esta placa feita da legendária cidade da Babilônia, datada aproximadamente de 600 antes da Era Comum, que foi desenterrada já há um século, porém só realmente estudada meticulosamente quando o Dr. Andrew George, da Universidade de Londres, notou que a placa continha imagem parecida com esta torre bíblica. A placa permaneceu numa coleção particular de um empresário norueguês, Martin Schoven, por muitos anos. Vamos falar um pouquinho sobre Shiva. Esse deus da destruição que pisa sobre a humanidade, não é? É simbolizado ali no cerne. Tem uma placa, inclusive, sobre ele, o que tem isso a ver com a Torre de Babel. Estima-se que a Torre de Babel era um grande colisor de partículas, um acelerador de partículas que estava sendo feito. E hoje esse acelerador já está pronto aí, operante entre os países da França e Suíça e financiado, na verdade, por 20 nações. Nesta placa em especial, esse deus da destruição Shiva, que simboliza o cerne, está escrito justamente o seguinte, olha só, a imagem mais clara da atividade de Deus que qualquer arte ou religião pode vangloriar-se, não é? O símbolo do cerne estipula-se aí que seja o 666 também, entre tantas outras coisas, mas é muito importante que você tenha entendimento do que está ocorrendo agora. Queridos, no meio dos frisons causados aí pelo encontro dessas múmias com 3 dedos, não é, que estão dando o que falar, outros túmulos que têm sido localizados, nós vimos aí uma projeção da NASA com uma mão que consideraram alienígena de uma moça que estava operando ali juntamente com eles, deu o que falar, não é? Pelo fato do close apontar essa mulher como se ela tivesse apenas 3 dedos, uma extraterrestre entre os operantes ali da NASA. E é claro, né? Pode ser uma pareidolia, dar uma situação, ela ter alguma coisa na mão e dar essa noção para quem está vendo, não é? Mas vale a pena conferir também essa matéria. Gostaria de falar um pouquinho com vocês de uma pessoa que escravizou, na verdade, não é? O Egito, vocês sabem, acompanharam aí nas escrituras, que Faraó tornou todo o Egito cativo, todo egípcio se tornou escravos, não é? Essa relação oficial dos faraós do Egito, elas incluem divindades, deuses que vieram de cima e reinaram sobre as terras do Egito antes do primeiro faraó mortal, não é? Uma linhagem que vai por 13 mil anos e é um grande enigma porque todos os estudiosos convencionais consideram esse texto antigo como puro mito e porque a maioria dos detalhes do texto antigo foram negligenciados e omitidos dos livros de história. Um egiptólogo inglês, Toby Wilkinson, disse o seguinte: eles parecem não ter ancestrais ou período de desenvolvimento. Eles parecem ter aparecido da noite para o dia. O epitáfio da Pedra de Palermo é outro texto antigo que menciona misteriosos imperadores do Egito pré-dinástico. Esse antigo epitáfio de pedra, e até mesmo faz a referência do egípcio Horus, sugerindo que ele tenha sido um fiel físico do Antigo Egito há milhares de anos. Dizem também que outro deus egípcio, Tot, reinou sobre as terras do Egito entre 8.670 a 7.100 antes da Era Comum. De forma interessante, o alto sacerdócio egípcio Moneto, que tinha acesso a um número limitado de textos antigos da antiga Biblioteca de Alexandria, que escreveu para Faraó sobre a história do Antigo Egito em 30 volumes. Faz referência a seres divinos que reinaram durante o Egito pré-faraônico. De acordo com a mitologia egípcia, Kenaton descendeu dos deuses que chegaram à Terra na época de Zep-Tep
e até hoje as pessoas acreditam que esse faraó de fato veio das estrelas. De acordo com os textos da pirâmide, houve um período que emergiu do caos primordial e da maneira que os deuses reinaram sobre a Terra. Esse período é chamado de Zep-Tep. Muitos pesquisadores acreditam que a civilização egípcia antiga originou há 36.900 anos antes da Era Comum, quando os deuses que vieram do céu reinaram sobre a terra dos faraós. Acreditava-se que Akenaton era um deles. Akenaton, considerado por muitos como faraó herético, foi imperador responsável por levar o Egito na direção de um estilo de vida religioso completamente diferente, tentando reconstruir a religião, se separando do politeísmo tradicional do Antigo Egito. Ele dizia o seguinte: há somente um Deus, meu Pai, e eu posso me aproximar dele pelo dia ou pela noite. Não é? Akenaton, ao se tornar faraó, ordenou que toda a iconografia dos deuses anteriores fosse removida. Ele somente permitiu um emblema, que foi o símbolo do sol, literalmente o disco solar, com braços curiosos ou raios apontando para baixo. É importante vocês terem entendimento que Aten, ou comumente referido como disco solar, era ilustrado nos textos antigos como sendo uma divindade. Na história de Sinurri, na 12ª dinastia, um rei falecido é descrito como sendo levantado como Deus para os céus e unido ao disco solar e o corpo divino unindo-se ao seu Criador. Na analogia do termo Aten, prateado, foi algumas vezes usado para se referir à lua. O Aten solar é extensivamente adorado como Deus no reino de Amenófis III, quando ele foi representado como um homem com cabeça de falcão, bem como Ra. Queridos, o que eu gostaria é que vocês estudassem um pouco sobre essas coisas tão omitidas, mas que estão disponíveis atualmente. O Eterno jamais endureceria o coração de um ser humano. Não é? Assim como é incabível observar que um ser humano pudesse escravizar toda a sua população. É importante que você tenha entendimento dessas coisas, essas coisas estão nas nossas... É disponível, se você cavar, você vai compreender que sempre nós fomos dominados por pessoas, seres reconhecidos como pessoas não humanos, não de origem humana. Vamos seguir aqui, queridos. Outro frisson que tem surgido aí, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é a intervenção clara de pessoas que têm observado aí os vídeos no World Trade Center, na destruição que todos acompanharam, com muitos UFOs envolvidos aí, que eu acredito que vale a pena você conferir. Pessoas não são bobas, né, queridos? Elas vão até o fim olhar, esmiuçar, principalmente quem perdeu um ente querido, quem passou por uma situação de uma perda terrível, como foram as Torres Gêmeas, e as pessoas têm investigado com profundidade, têm descoberto que o fenômeno UFO está completamente relacionado, sem a relação, na verdade, de aviões ou o que quer que seja, mas uma tecnologia de projeção. É importante que você possa ter entendimento que existem tecnologias hoje para enganar os seus olhos, para fazer você ter certeza que está vendo algo que não está acontecendo. E como diz, o que os olhos não veem, o coração não sente, mas o que os olhos veem, o coração sente e sente demais. E pode ser uma grande mentira. Vale a pena você conferir sobre a tecnologia Bluebeam e tantas outras coisas que estão acontecendo no nosso tempo para enganar a muitos, inclusive até os próprios eleitos. Vamos seguindo, queridos. É importante, queridos, que nós tomemos compreensão dessas coisas para que elas não venham a trazer falta de confiança no Eterno, como se nada disso estivesse escrito nas Escrituras, como se tudo isso fosse alguma coisa nova. Não é? Aconteceu em Israel também, uma senhora visitando lá o domo, não é? O templo. Ela teve uma visão que ela pensou que era uma visão, mas ela começou a tirar fotos dessa visão, não é? E acabou abalando aí muitas pessoas no mundo todo. Tem corrido as imagens que ela viu ali, e ela viu também várias esferas de luz, e não era o Sol, estava se tratando de outros elementos luminosos, ao que muitos, né, céticos, ou enfim, vão dizer que tem a ver com um CERN também, um acelerador de partículas que tem ali na Jordânia, e que estaria provocando esses efeitos aí no céu. Colocam, enfim, que a maneira que eles têm de compreender o que aconteceu tem a ver com o Sésame, que é um acelerador de partículas que está lá na Jordânia, não é? Responsável por outros eventos aí que têm aparecido nos céus. Eles colocam como sendo um holograma, como sendo
É o termo lá do abre-te sésamo, não é? É como se fosse uma caixinha de Pandora, não é? Ocorre que outros eventos também têm ocorrido ao redor do mundo sobre o contexto desse acelerador de partículas, e que nós temos de ficar atentos, queridos. De fato, o que é que esta Torre de Babel moderna está fazendo em tantos países e que tem trazido resultados, inclusive, sobre nosso Israel. Fiquemos atentos. Shalom.